Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Prof trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje mais um videozinho, né pessoal? E hoje, videozinho pra gente explicar a segunda classe suporte barra defensiva do nosso menino ZZZ, que são os defensores, tá pessoal? Sim, os defensores. Ah, mas prof, o que são os defensores? Tá, pessoal? Ah, mas o que são os defensores, pessoal? Eles são uma classe focada em dar assistência pro seu time, né? Vem cá, rapaz. Tá? Eles são uma classe focada em dar assistência pro seu time. E como eles conseguem fazer isso? Simples. Eles podem vir te dando escudo, que é o que é comum eles fazerem. Alguns dão além de escudo buff quando você acerta, digamos, o time específico dele, porque sim, esses campeões têm um time específico para fazer algumas ações. E como vocês estão vendo aqui, pessoal, como vocês podem estar vendo aqui, estamos numa fase onde a gente vai ter um bom exemplo destes personagens, né? E um bom exemplo aqui que nós temos é o nosso menino Ben, que eu considero um defensor muito bom. Você pega ele de graça, tá? Isso é uma coisa importante se citar. O jogo te dá o Ben, então acaba sendo que muita gente não dá muita bola pra ele. Mas, pessoal, é um campeão muito bom, tá? É um campeão, é um agente muito bom. Ele tem uma mecânica bem interessante para um defensor, né? Outros defensores que a gente temos o Seth. Então, lembrando, pessoal, todos os defensores têm uma mecânica. Só que existe uma personagem específica que é a Zao. E bem, pessoal, a Zao, ela é a única das defensoras que não dá buff ou escudo. Pelo contrário, isso não deixa que faz com que ela seja fraca. Ela dá vida, ela recupera a vida dos seus agentes. Então acaba sendo que sim. Pessoal, é muito roubadinho. E pessoal, o que a Zao faz, tá? Zao acaba sendo uma personagem muito boa. Como eu tava falando, pessoal. O que os defensores fazem? A função principal deles é dar apoio pro time em geral. Sim, a função deles é dar apoio pro time. Então eles, muitas das vezes, eles vão ser personagens que têm muito dano. Às vezes eles vão gerar muito escudo. E tudo depende se eles estão na composição certa, né? Tudo depende da composição. Existem composições onde você vai usar os defensores. E existe uma composição onde você não vai usar os defensores. Né? Ah, mas eu vou usar os defensores em qualquer composição? Não, tá? Existem muito específico as composições para você usar os defensores. Ó, eu acabei de aplicar o que eu tava falando para vocês. Ó, cliquei de novo. O que é isso? Basicamente, pessoal, eu já vou explicar bem porque nós temos aqui um exemplo do Ben. O nosso menino Benzinho aqui, ele tem uma coisa muito específica, que é o seguinte, que é o time de parry perfeito. Dá o ultimate.
E ele tem uma interação com essa personagem aqui, tá? Esse no caso é a interação da ultimate deles, tá? Que a ultimate dela dá mais dano. Né? Então o nosso menino Ben... Ó, de novo, ó. O que é isso que eu acabei de fazer? Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de parry perfeito. Isso é coisa do Ben. E o que acontece? Quando o nosso menino Benzinho, ele... Como é que fala? Quando o Ben, ele usa o especial, ele vai bater a pilastra no chão. Achei que essa fase era maior, mas não é. E ele vai aplicar o que a gente chama de parry perfeito. Que é o seguinte, ele vai anular todo o dano que ele sofreria. Ou quem tivesse ali pra sofrer, sofreria. Vai ganhar mais escudo, vai buffar o time dele, tá? E vai buffar o time dele, que é o que normalmente os defensores fazem. E é que esse ponto. Depois ele vai dar alguma ação. No caso do Ben, ele pode dar um... Se ele tiver com o especial carregado, ele vai dar um avanço, né? Se você usar o especial novamente. Porque o especial dele é de 2 fases. Se caso você não tenha ele carregado, ele vai dar uma porradona no cara. E como eu falei, pessoal, a função dos defensores é muito específica. Eles servem para dar buffs. Ah, então eu posso usar ele em qualquer comp? Não, pessoal. Infelizmente não, e o motivo eu vou explicar por quê. Os defensores, eles ocupam um slot. E esse slot é um slot que é indiscutivelmente, você vai tá ocupando o slot de um possível atordoador. E o que acontece? Muitas composições não gostam disso. Ah, mas prof, por que elas não gostam disso? Simples. Porque entre você atordoar e ter uma margem de dano absurda e entre você dar buff pro time, pessoal, vamos ser bem sinceros. O escudinho que um defensor dá, dependendo do defensor, não vale nem um pouco a pena. Então sim, os defensores são uma classe suporte muito interessantes. Eles entram em várias comps, mas se você tem a oportunidade de usar um atordoador, e eu vou dar um melhor exemplo que é o Hugo. O Hugo, ele é um personagem que a mecânica dele gira em torno de você deixar o cara atordoado, os inimigos atordoados. O que acontece? Normalmente o Hugo não vai jogar com suporte, nosso menino Hugo, ele vai jogar com 2 atordoadores, né? Pra poder ficar atordoando os inimigos. E eu acho que um dos poucos personagens, na minha opinião, que sim, se encaixa bem é a Zal em algumas composições, com a Yanari e com a Shangguan, né? E o motivo porque é como a Zal funciona. Mas bem, pessoal, era o que eu queria trazer para vocês. É mais ou menos o que é a explicação do que seria um atordoador, é o kit básico deles, né? A função deles principal é gerar escudo e às vezes dar buff. E a única personagem que foge à regra é a Zal. Porque em vez dela dar buff, ela recupera vida. Dar buff não, ela dá escudo, ela recupera vida, mas ela ainda dá buff pros aliados. Porque todos os atordoadores vão dar algum buff, dependendo dos atordoadores. Todos os defensores vão dar buff pro seu time. Ponto. Nem sempre você vai usar um defensor e o motivo é básico. Ele entra no lugar de um atordoador. Ele não fica no lugar de um suporte. Ele fica no lugar de um atordoador. E acaba sendo muitas das vezes que acaba não compensando você levá-los, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Próximo vídeo aí vai ser possivelmente o último explicando os nossos menininhos suportes. Mas tá, pessoal, falou, disse e tchau.